bem-vindos ao Neoncast, a Química e Evidência. O tema do podcast hoje são os nossos projetos inovadores. Estamos aqui com a Bárbara Mello, Bárbara Noronha e o Wellington, que vai ser Tom, Bárbara e Mello. Beleza? Beleza. Boa. Vocês já participaram de outros podcasts, né? Mas é legal se apresentar rapidinho, porque vai que quem está assistindo não conhece vocês ainda, né? Você começa, Tom? Começo. Eu sou o Wellington, eu trabalho na garantia da qualidade, mas vai ficar mesmo como Tom. O Boa. Wellington é só um mera formalidade. O meu nome é Bárbara, faço parte da RH da Neon, a Bárbara Noronha, mas eu sou conhecida como Bá mesmo. E eu sou a Bárbara Mello, né, como eu sou conhecida, e trabalho na parte de vendas da Neon. Boa. Então vamos lá, né? O tema hoje é para falar de projetos inovadores, né? E não é um tema muito discutido aqui, né? E eu acho que é algo legal porque é como a gente mede o nosso propósito, né? A gente estava até discutindo aqui antes como que funciona isso, da onde que veio essa ideia, né? Quando a gente construiu o propósito lá em 2021, bem no começo, quando a gente começou o conselho de administração, eles disseram pra gente, né? Ó, o ideal é que iniciasse todo o trabalho com um propósito, porque propósito é estratégia. Com propósito a gente sabe para onde a gente quer ir e, melhor ainda, com o propósito a gente sabe para que dizer não, né? Porque aparecem oportunidades de negócio todo dia na nossa frente, né? E isso faz com que a gente possa escolher o caminho errado. Quando a gente sabe qual é o nosso propósito, a gente sabe qual o caminho seguir. E com isso, né, sabe qual o caminho não seguir, né? Que é o que dizer não, né? Sim. E legal, o propósito da Neon é: existimos para surpreender e transformar o mercado de química fina brasileiro, certo? Sim. E como que a gente sabe se a gente está surpreendendo? Como que a gente sabe se a gente está transformando, né? A gente até, né, Bárbara, a gente envia... Falei que ia quebrar o roteiro, hein? A gente manda... Como que fala? Pesquisa de satisfação para os clientes hoje, não é? Exatamente. E na pesquisa a gente coloca se eles entendem, não é? O nosso propósito. Isso. Se na visão deles nós estamos surpreendendo e transformando ou não, né? Exatamente. Assim a gente consegue medir, né, se a gente está alcançando, porque não adianta a gente colocar o propósito e não ter nenhum parâmetro para saber se a gente está seguindo aquilo ou não, né? Boa. E pelo que eu sei, o retorno está sendo bem positivo, né? Sim, tá sim. Beleza. E aí, né, tem que medir esse propósito, né? A gente mede o nosso com projetos inovadores. A gente entende que se nós estamos inovando, de alguma forma a gente está transformando o mercado, surpreendendo, né? Porque são inovações, né? E aí é onde entra a pergunta para a Bárbara, né? Bárbara, explica um pouco para a gente como que funcionam esses projetos inovadores. Os projetos inovadores vêm com ideias dos próprios funcionários, e nós sabemos que dentro das empresas tem grandes talentos, né? Uhum. Então, veio essa ideia dos próprios funcionários preencherem uma planilha falando do seu projeto, o que eles pensam, o que eles pensavam, o que eles vão querer ou tanto melhoria como projeto inovador dentro da empresa. Então, eles preenchem uma planilha, essa planilha é aberta semestralmente, então a cada 6 meses é aberta. A gente já fechou esse ano, eles já estão perguntando quando que vão abrir novos, né? De novo, ano que vem, porque é uma cultura que a gente colocou lá em 2021 e eles gostam bastante, porque eles sabem que a ideia deles vai transformar. E não só eles miram na transformação, mas pode acontecer de cair em uma melhoria. Então, para eles é muito significativamente... Não sei se existe essa palavra. É significativo. É significativo para eles, porque eles sabem que eles fazem parte do negócio da Neon. Entendi. Então, eles gostam bastante. E o legal desse projeto, né? Porque quando a gente criou, né? Beleza, nossos são... de novo, a gente mede, existe uma escala de impacto, né? Que a gente determinou que eram 25 projetos inovadores em 5 anos, né? Então, se conclui no final de 2025, né? Sim. E eu estava até fazendo as contas, né? A gente tem na nossa intranet, né? Sim. Já tem bastante projeto, lá tem mais de 15, se eu não me engano. Então, a gente está no caminho. E o legal é que a gente ficou muito preocupado, né? Porque, veja... Para ser um projeto inovador, né, ele realmente tinha que inovar dentro do que a gente se propõe.
que é o Sim. mercado de química fina, né? No entanto, e aqueles projetos que não inovam? A gente ignora, joga fora, né? Foi uma discussão, né? Sim. E é o que você disse, né? A gente separou, né? Hoje a gente tem as melhorias Sim. e os que são inovação, né? Então a Sim. gente também não descarta as melhorias, né? Não, eles são classificados e as melhorias também vão para frente. Legal. Então, toda a ideia é válida dentro do... Quando eles preenchem essa planilha semestralmente. Boa. E eu acho que você pode explicar também, além disso, que os projetos é um ritual nosso, né? É um ritual. É um ritual. Como eu falei, de 6 em 6 meses a gente abre os projetos, né? Então, eles já sabem quando vai abrir, a gente sempre manda. Então, eles já têm essa expectativa de querer preencher. Então, todo mundo, e não precisa ser só para o setor. Eu sou do RH, eu não preciso abrir só para o setor de RH. Eu posso abrir para a empresa, qualquer outro setor, que eu ver ali, que eu possa ver alguma melhoria, alguma inovação dentro daquele setor, tanto vendas, tem pessoal de vendas da produção abrindo para o RH. Então, tem essa conversa entre o time. Então, é bem bacana que todo mundo se conversa. Legal. E pode formar, não precisa ser a ideia só minha. Eu consigo colocar outras pessoas dentro do projeto. Entendi. Então, é bem interessante porque fábrica está conectada com o escritório. Então, tem projetos que tem o pessoal da fábrica, o pessoal do escritório, laboratório. Então, todo mundo se conecta. Isso é muito bom, né? Sim. E você sabe que eu já acompanhei, no começo eu acompanhei alguns propósitos, né? E depois, até por ter feito na Neon, eu comecei a ganhar prática nisso e comecei a construir propósito dentro do conselho, né? Como conselheiro já. Sim. E você sabe que essa forma de medir a escala do nosso propósito eu não vi ainda em nenhum outro lugar. Nem um propósito que eu tenha auxiliado na construção, nem propósitos que outras empresas fizeram. Essa forma de medir só a Neon que faz. Eu acho ela super interessante, né? Que são com projetos inovadores. E eu acho que seria legal, tanto a Melo como o Tom, falar o parecer aí como funcionário, como supervisor de área, dessa questão, né? De como vocês enxergam aí os projetos, né? Indo pro lado mais... Eu só vou conhecer o lado de fábrica, mas... Esse propósito ele surgiu em 2021 e eu acho que um dos, assim, um ponto mais interessante que a gente teve na fábrica, a gente mudou totalmente o perfil de pessoas que a gente tinha na fábrica. Então, assim, o nosso time ele sempre foi muito novo, né? A gente pega o pessoal ali desde da guarda-mirim, como o que seria novo? Novo, idade. Idade mesmo, Ele né? terminou ali o ensino médio, ele está começando a entrar no mercado de trabalho agora. E se a gente pegar a Neon de um tempo para trás e a Neon para agora, praticamente o nosso time todo hoje ele está inscrito ou numa faculdade, ou ele está inscrito num curso técnico, ele está ainda atrás de estudo. E o efeito disso, você vê que eles estão buscando muito mais, e eles estão trazendo um aprendizado que eles têm nas escolas, na faculdade, no técnico deles, diretamente para a Neon, e aí faz a abertura do projeto. Então, mesmo ali, muitos projetos caindo como melhoria ou caindo como inovação, eu acho que ele tem uma ferramenta que ele aumenta o conhecimento geral de fábrica. Entendi. E para a gente ter inovação, para a gente começar a pensar em ter uma ação inovadora, um projeto inovador, um dos pilares ali de você criar inovação, de ter inovação, é você trabalhar no conhecimento. Então, um dos principais pilares é o conhecimento. E a parte acadêmica é importante, né? Exatamente. Então, você pega ali a parte acadêmica e você dá a liberdade deles estudarem um tema totalmente fora ali da área de conforto deles. Então, a Bárbara citou, tem pessoal de produção, pessoal de comercial abrindo projetos, estudando sobre pontos que são de interesse geralmente do RH. Então, aumenta muito o conhecimento deles, aumenta ali o conhecimento que eles têm teórico junto com a prática que eles têm na Neon, e aí você consegue de fato atingir inovação. Eu acho que muitos casos desses que aconteceram na fábrica foi justamente junto com essa desenvoltura deles. Entendi. Mudou muito. Tipo, muito. hoje eles são bem mais preparados do que eram antes, né? Totalmente. E o nível de conhecimento, né? Como que eu posso dizer? Existe hoje uma... Eles não entendem só do setor deles, né? Não é ali dentro da caixinha. Eles conseguem passear por várias áreas. Na fábrica era muito raro. Isso assim, eu entrei em 2018. Você pegar o pessoal da fábrica, dava para contar nos dedos quem ali estava ou num técnico ou numa faculdade.
Hoje a gente já mensura o horário, ou se ele vai conseguir, dependendo, fazer uma hora extra para cumprir uma tarefa, porque ele tem que estar lá às 7 horas, ele tem que estar na faculdade. Então a gente se preocupa com essa parte. Não, a gente sabe que eles todos estudam, então a gente também tem essa preocupação com os nossos funcionários. E aí aumenta a possibilidade de deles trazerem novas ideias que acaba se tornando algum projeto. Pode ser uma melhoria ou pode ser até uma inovação, né? Sim. E o que você entende, Bárbara, sobre isso? Até porque agora você tem a visão do escritório, né? Então, uma coisa que você comentou, Fê, que eu acho que é muito isso, é que a gente acaba fazendo parte do propósito da empresa. Porque, assim, eu acho que muitas empresas têm um propósito, mas às vezes você conhece o propósito da empresa e você segue nas suas tarefas, no seu dia a dia. E eu acho que com isso não, que você faz parte mesmo do propósito da Neon, porque aquele propósito ele está sendo formado por você, pelas suas ideias. É diferente de quando você tá ali trabalhando, aí seu chefe vem e te fala assim, ó, a gente tem esse projeto e você tem que fazer aquele projeto. E você vai tratar aquilo como uma nova tarefa que você tem dentro do seu dia a dia. Agora, quando o projeto é seu, quando a ideia é sua, e aí você vê o projeto acontecendo, a direção se envolvendo, outros setores se envolvendo, e os projetos saindo do papel, você sabendo que é uma ideia sua, ou que é algo que você tá trabalhando no seu dia a dia, assim, que realmente não é uma tarefa que foi dada, é uma tarefa que você tá desenvolvendo, faz muita diferença. Você começa a se importar realmente com aquele propósito, porque você está vivenciando aquele propósito. Exato. E outra coisa que a Bárbara falou que é realmente isso, você acaba se envolvendo com os outros setores, né? Então, por exemplo, o escritório hoje ele não tem um dia a dia junto com a fábrica, né? A gente está separado aí, uma distância. Mas... Até pelo home office, né? Exatamente. Sim. E isso faz você acabar conversando com outros departamentos. Às vezes, o seu projeto começou de um jeito, e aí, às vezes, eu conversando com o Tom, e aí a gente vê que dá para encaixar com algum problema, alguma deficiência que o Tom identificou lá, e no final isso, às vezes, traz uma melhoria bem maior do que ia ser só para o seu departamento, né? Com certeza. Então, eu acho isso muito importante. Você sabe que agora eu lembrei de uma coisa, né? Essa questão do propósito também ajuda a funcionar o home office, né? A maioria das empresas já voltaram para o presencial ou fazem esse tal de híbrido, né? Que é 3 vezes por semana presencial, 2 vezes por semana home, né? Normalmente é segunda e sexta, né? Sim. Até porque a sexta já é um dia mais complicado, né? E na Neon, não. A gente tá lá no home office desde quando começou a pandemia, não voltou. E eu acho que... E eu vejo muito... eu não sei se são influencers ou especialistas ou empresários que falam assim, é prejuízo ficar no home office, tem que voltar para o presencial porque dá mais resultado. E eu não vejo isso na Neon. E eu acho que o que faz com que isso funcione na Neon é por causa da cultura que a gente construiu. Como todo mundo trabalha por aquele propósito, entende a cultura, entende que tem que trabalhar dentro do home office igual como se trabalharia no presencial e dá os mesmos resultados. Aliás, até dá mais resultado porque o tempo que se perde no trajeto de ir até o presencial e retornar, às vezes somados são de 4, 5 horas, né? Exatamente. A pessoa deixa 20% do dia dela dentro de um transporte público, né? E aí, como o Tom disse, né? Hoje todo mundo faz uma graduação, né? Então, depois do trabalho, ainda precisa se deslocar para a faculdade, né? E que tempo que tem para se fazer isso, né? Quanto se dorme para isso? Se você não dorme, você não está com a mente boa, né? Então, eu vejo um prejuízo muito grande para essa maioria das empresas que não conseguiram ou não tiveram entendimento de fato colocar em prática o home office e conseguir monitorar isso e controlar dentro de uma cultura estruturada, né? Sim. Acho que todo formato de trabalho tem os seus pós e contras, né? Tanto presencial como o home office. Mas o home office trouxe a qualidade de vida, né? Então, tem um peso maior. Exato. É lógico que tem muita gente que gosta do presencial, tudo, até para ver pessoas. Sim, funciona mais. Tem gente que funciona, tem gente que não funciona no home office. E tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Tem empresas que têm o presencial, né? Só que você ganhando você aumentando a sua estrutura, né? Aumentando o seu... O nicho que você atua, né? Você começa a virar uma empresa nacional, né?
o home office ajuda demais, né? Hoje a gente Sim. tem vendedores externos em todo lugar do país, né? Então Sim. facilita muito, 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 Sim, né? porque nosso foco não fica só aqui, né, em São Exato. Paulo. Tem, Então, como você disse. eu acho que é outra vantagem que veio agora na cabeça sobre o propósito, né? E o que você acha, Bárbara, da questão de como o mercado enxerga, né? Eu até comentei aqui com a Melo sobre a questão de fazer a pesquisa de satisfação dos clientes, né? Mas tem mais gente envolvida, né? Os próprios funcionários, quem entra, né? Tecnicamente você cuida de tudo isso, né? Sim. Você enxerga que o mercado vê isso como positivo? Não, nas entrevistas mesmo, o pessoal, uns que já estão trabalhando e estão fazendo entrevista para conhecer novas empresas, é atrativo para eles o home office, porque eles sempre falam, é por causa que é qualidade de vida, hoje eu levo 2 horas para chegar no trabalho, volto mais 2 horas, e estudo. Então, eles estão buscando, ainda tem pessoas em casa e procurando emprego que estão buscando o home office. Então, Entendi. eu acho que isso é o futuro. Não E relacionado ao propósito em si também, né? Na verdade, era mais o questionamento que eu ia te fazer. A gente tem contato com os clientes até dão feedbacks positivos, né? Mas você sente que também essa turma que está entrando na Neon, né? Que quer trabalhar na Neon, né? E que fica na Neon, você vê isso como positivo? Você acha que eles já estão enxergando isso? Ou só quem está aqui dentro que sente? Não, a gente faz todo um trabalho antes, né? Na integração, a gente mostra todos esses projetos que já existem. Legal. No outro dia, tem gente já perguntando, e como é que funcionam os projetos? Mesmo a gente já explicando na integração, eles, na semana posterior, eles já estão perguntando sobre como funciona e quer mais explicado. Entendi. Então, eles já entram na empresa sabendo disso, sabendo de todo o nosso propósito, a gente deixa na integração tudo certinho, mas é repassado, óbvio, durante o tempo, e a gente faz eventos e faz lembrancinhas, focado nisso, no nosso propósito. Então, o nosso propósito está em evidência sempre dentro da Neon. Eu já escutei vários estagiários perguntando, mas qualquer um pode preencher? Qualquer um pode dar ideia? E sim, né? Qualquer um. Pro Ele cara não tem que tá em limite. início de carreira, o cara tá entrando na Neon agora, dependendo, não conhece muito bem, você vai conhecer só o supervisor dele, vai ter contato só com o supervisor. Se ele faz a abertura de um projeto e tá com uma ideia sólida, ele garantido ele tem uma reunião com a direção inteira para mostrar o que o cara estudou, o que o cara conhece. Então, para a pessoa que está entrando agora na Neon, um aprendiz ali, o estagiário, É uma motivação a mais, Sim, né? está em evidência, se você pegar uma né? empresa, uma outra empresa, dependendo de uma empresa muito maior, o cara nunca vai ter Um destaque, né? uma chance assim de, sei lá, uma chance de ter um destaque, entendeu? E outra, um projeto, dependendo, ele tem uma reunião. Se o cara abrir mais ou acabar se envolvendo em outros projetos, o cara vai ter um contato, assim, diretamente com a direção, todo mundo vai saber, pô, eu sei quem é o menino que tá ali, entendeu? É fantástico isso. O Neoncast foi parte de um projeto inovador. Exato. Exatamente. Então, se não tivesse as meninas, né, que abriram, foram 3 meninas que abriram o Neoncast, não estaríamos aqui, talvez, né? Verdade. Então, foi uma ideia que saiu do projeto inovador. Verdade. E eu acho que falando em projetos, estrategicamente, trouxemos vocês 3, né? Até porque vocês tiveram projetos que foram classificados como inovação e que pontuou no nosso propósito, né? Então, eu vou perguntar aqui de cada um dos projetos, né? De acordo com quem é o responsável, assim, vamos chamar assim, né? Eu vou começar por você, Tom. Até porque eu sei que você tem todo o entendimento aí desse projeto, né? Que é a questão dos frascos importados, os frascos químicos, né? Com padrão internacional. Mas talvez uma coisa que ninguém lembra é que a gente adicionou esses frascos importados no início da pandemia. Na época que as empresas estavam diminuindo o quadro de funcionários, que estava... Tirando investimento. Tirando investimento ou fazendo outras coisas aí para sobreviver, né? Coisas que a Neon não faz, né? A gente foi lá e fez um investimento alto, porque é um frasco muito, muito, muito mais custoso do que um frasco nacional, né? Então, é um projeto que eu gosto muito porque foi um divisor de águas, né? Na época que todo mundo não estava olhando para os clientes, né? Tava pensando em sobreviver, e eu entendo que tem que sobreviver. A gente foi lá
e fez diferente, né? A gente trouxe algo, um alento, né? Trouxe algo de bom num período de dificuldade, né? Conta um pouquinho pra gente a questão dos frascos importados, doutor. Acho que esse projeto, pelo menos a forma como eu vejo, ele mexe muito com a questão do posicionamento de marca que a Neon quer ter. Então, por exemplo, a gente pegou esse cenário ali do pós-pandemia, da diminuição de investimento, do alto risco, e aí acho que quando a Neon entrou com esse frasco, a gente entrou tentando aumentar ali a qualidade do ramo de química fina. Uhum. Então, a gente entra num posicionamento que a gente quer ali ser comparado, ou a gente quer entrar ali em competição com os maiores fornecedores a nível internacional. Então, a gente quer ser comparado com o nível internacional. E quando a gente coloca esse frasco, eu acho que a gente faz um passo no caminho disso. Então, é um frasco... assim, um padrão de qualidade muito maior do que a gente tinha aqui. É inovador, né? Porque é inovador. Não é um frasco de linha assim que existia, né? Às vezes algum ou outro importava um frasco e aí colocava e dizia que tinha um frasco, Sim. mas na verdade não era um frasco que tem desde álcool a ácido, né? O nosso é um Sim. padrão, né? É um Exato. padrão. Ele é um frasco que ele já vem com uma melhoria de alguns problemas que a gente tinha no segmento. Então, exemplo. Quais são essas melhorias aí? O frasco de vidro âmbar que a gente tinha um nacional aqui, o conjunto de vedação dele a gente tinha que fazer ele por batoque. E agora... Que é aquele chapeuzinho, né? Que você tinha que... O chapeuzinho e você coloca ele com pressão. Sim. E aí, o que muito... O Carlos odeia esse chapeuzinho. Porque se a gente coloca isso, por exemplo, num frasco de um ácido, e aí se coloca o pessoal... Dependendo, quem vai abrir aquele frasco, tirar aquele batoque lá, vai ser um analista de um laboratório. E aí, o cara não tinha nada do lado dele que dava pra tirar aquele batoque, e aí, dependendo, você conseguia tirar ele, aí jogava ácido pro lado. Normalmente o tirador... Eu lembro dessa época na Neon, né? E normalmente o tirador de batoque às vezes pegava aquele... Pra tirar grampo. Pra tirar grampo, né? E aí o negócio já vem com pressão, né? Igual uma Coca-Cola, né? Na hora que tira o batoque... né? Dependendo se pega um líquido que solta muito gás, ele começa a gerar pressão... Vai ser um champanhe. Tipo hidróxido de amônio, hipoclorito, até né? pegar alguns ácido nítrico, ácido clorídrico que gera muito gás, ele vai ter um risco maior na hora de abrir. Um perigo. Exatamente. E aí, esse formato de frasco agora, a tampa dele é uma tampa só com... Tem o sistema de vedação rosqueado, tem a trava ali, o lacre, e aí você consegue fazer ali a abertura do frasco de uma forma muito mais segura. Porque conforme você vai abrindo, vai aliviando a pressão e o vapor vai saindo, né? O próprio passo ali da rosca do frasco, a distância que tem ali, ele já auxilia nesse alívio de pressão. E aí você consegue também ter uma segurança maior, porque mesmo que ele solte um pouco de pressão ou gera o gás ali, ele vai fazer ali na boca da tampa, vai vazar um pouquinho, mas pelo menos você vai estar na tampa, você não vai ter contato nenhum, você vai conseguir ver. É super seguro comparado ao outro padrão. Não, é muito, muito mais seguro. Fora que você falou do lacre, né? E aí eu lembrei também daquele selinho que você tinha que ficar com um secador térmico, né? Porque como que você sabe que o soprador térmico, né? Como que você sabe que o frasco tá dentro da sua integralidade, né? É aquele selinho que prova que ele não foi... Que não foi violado. Exato, né? E no caso do nosso é o lacre. Aquilo né? para processo produtivo não... É terrível, né? Não. É muito difícil fazer aquilo. Porque você tinha que pegar o soprador, girar uma tampa por vez, e assim, num processo de 2, 3, 5 mil frascos de produção, muito trabalhoso, muito trabalho, e às vezes nem ficava tão bom ali o lacre. Fora que agora a gente também está com um outro padrão, né? Que além do que a gente já está comercializando, né? Que a gente ainda está fazendo ajustes, né? Um projeto muito complexo, né? Mas os produtos que a gente já está conseguindo se adequar bem ao frasco, a gente já está adicionando, né? E esse frasco tem o Braille, né? Que é acessibilidade, né, Bárbara? Sim. Isso é fantástico, né? Não existe. Cada padrão novo desse frasco, a gente vai criando uma melhoria nova. Então, a gente tem o Braille, a gente tem o bocal compatível ali com os equipamentos do laboratório. A resistência geral do frasco também vai ficando cada vez melhor. As paredes do frasco, que vai garantir a resistência dele, vai ficando cada vez mais uniforme. Então, vai aumentando cada vez mais a qualidade. É um frasco pesado, né? É um frasco pesado. Porque ele é bem mais pesado. resistente. Né? Bem pesado.
Eu adoro isso. Eu não enxergo a Neon com o frasco que era antes, até por tudo isso, né? Realmente foi uma inovação, e foi uma inovação ali no início, né? A gente tinha acabado de construir o propósito, aí veio os frascos, né? Já provavelmente foi o nosso primeiro projeto inovador, eu acho. Né? Sim. Foi. Acho que foi. Eu acho que é algo simbólico aí, né? E aí, depois disso aqui, né? Eu nem sei qual foi a ordem que vieram, né? A gente já deve ter mais de 100 projetos, entre melhorias e projetos inovadores, né, Bárbara? Tem bastante. Cada semestre é uns 35, 30. Então, contando com melhoria e projeto inovador. Então, desde 2021, tem bastante. É muita melhoria, muitos projetos. E aqui a gente agora tem 2 do comercial, né? Que a Belo vai falar, explicar um pouquinho, né? Primeiro aqui, né, Bárbara, é a questão dos treinamentos. É treinamento para vendas externo, né? Isso. Explica um pouco como que funciona isso, como que foi esse projeto aí pra gente. Tá. Ele tá funcionando até hoje, né? Tá funcionando até hoje. Assim, só para entender um pouquinho do porquê que saiu, da onde veio, né? Qual a necessidade do projeto. Eu trabalho na Neon dentro do departamento de vendas, mas bem específico, atendendo revendas de todo o Brasil. Tá bom. E a gente sabe que a revenda, são empresas, a tendência é ser empresas um pouco menores, né? Pode ter mais de um funcionário, mas não chega a ser, assim, empresas com porte médio, grande. Normalmente são empresas de pequeno porte. E, normalmente, essas empresas menores, elas não têm um químico ou, normalmente, o departamento comercial, tanto compras quanto vendas, não é voltado para a área da química. São pessoas com muita experiência na área de vendas, nesse mercado, mas não tem uma formação química. É um pouco mais complicado de você encontrar. Não tem um conhecimento técnico. Exatamente. Né? E aí, a gente começou a reparar que, assim, alguns fundamentos básicos do mercado da química, que a gente sabe que é um mercado muito burocrático, com muitas regrinhas, bem complexo. Algumas coisas básicas que interferem no comercial, que interferem em preço, que interferem na parte de compras, às vezes se passava batido. Uhum. E aí a gente começou a notar uma deficiência nesse mercado. E aí a gente começou a tentar estruturar por perguntas que os clientes faziam no dia a dia, por situações que a gente tinha que explicar no dia a dia, e aí a gente começou a perceber que a gente conseguia fazer um treinamento para esse tipo de empresa, né? Para essas revendas. E o que é esse treinamento? A gente pega fundamentos básicos, então desde que a gente vai explicar sobre as funcionalidades da Neon, tudo que a Neon pode trazer de benefício para aquela empresa. Legal. Então, sobre o nosso portal, sobre como acessar os documentos, FISP, laudo, até fundamentos assim, como de explicar o que é grau técnico de produto químico, a diferença desse grau técnico. E aí, como que eu falo? Que isso interfere no comercial. Porque se o cliente está precisando de um produto PA, ele vai cotar em diversos fornecedores e acha um produto industrial, o preço não vai ser o mesmo. E às vezes ele não entende por que um é R$10 e no outro é R$50. E aí você sabendo um pouquinho desse fundamento básico, a gente não vai trazer nada assim especialista em química, são coisas do cotidiano. Você começa a entender e consegue até melhorar o seu processo. Né? Então, às vezes, você acaba até nem perdendo tempo, porque você já sabe direcionar o que você precisa. Além disso, a gente traz algumas informações sobre documento, sobre transporte de químico, que é muito importante, de saber manipular, e quando eu falo manipular, não é só levar para o laboratório, é desde receber uma caixa, se tem um acidente aonde eu consulto, que eu não consulto, e aí a gente dá esse treinamento para essas revendas, e a gente dá para a empresa toda, vendedor, comprador. Dá para a empresa inteira? Inteira. Todos os funcionários ali. Exatamente, porque se você for pensar, Fê, todo mundo tem o contato. Todo mundo, desde o porteiro que vai receber a caixa, o comprador que precisa fazer a compra, o vendedor que vai ter que passar isso para alguém. E aí a gente já usa o treinamento para evidenciar algumas dos nossos diferenciais, né? Que é o portal, que é os nossos documentos estarem sempre em dia. Então, você acaba tendo um contato com a química e em especial com a Neon. Você mesmo já deu alguns treinamentos já, né? Esse treinamento ele é dado por mim e pela Tarsila, que antes era da revenda e hoje está na parte, né, de supervisão. Mas o treinamento é dado por nós duas. Que legal. E tem um outro projeto aqui que eu particularmente gosto bastante, né? Que até um nome aqui que vocês deram, que é... Como que é? Reagentes analíticos, o que precisa fazer, né? O que você precisa saber. O que você precisa saber, isso, exatamente. Perdão. E basicamente a gente está falando aqui, né, de
de estar presente na faculdade, né? Sim. Que os estudantes, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, né? Na verdade, o podcast que a gente faz aqui, um dos principais objetivos é essa turma, né? Uhum. E eu acho que esse projeto inovador meio que fecha bem com o podcast, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho dele também para mim. Esse projeto, ele tá um pouquinho relacionado com o outro, mas ele até tem um cunho um pouco mais pessoal, que liga muito com o que o Tom falou no começo, de você trazer algumas, não conhecimentos, mas vivências da faculdade para o meio, né, do trabalho. Eu fiz Química Industrial na faculdade e a gente tem contato com reagentes. Quem fez qualquer área de laboratório, farmácia, química, sabe que você tem contato com reagentes. Mas o contato é assim, você vai para o laboratório, o professor vai te dar um guia lá, né, uma ficha para você seguir para fazer as suas aulas práticas e você vai ter lá lista de reagentes. E aí, dentro da lista de reagentes, você vai estar lá, pegar 10 ml de acetona. Então, você vai lá e pega. E o meu contato com reagente era isso. Quando eu entrei na Neon, eu comecei a ver que o mundo de reagentes era gigantesco e não era só isso. Não é só aquilo. Pelo menos eu, na faculdade, não tinha noção do controle da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Exército. Ninguém te fala, esse produto que você está usando é controlado pelo Exército. Ninguém te fala como é a compra daquele material. Ninguém fala sobre toda a questão de como armazenar, de como manipular. Assim, é uma infinidade de coisas que eu só aprendi na prática. Eu literalmente só aprendi na prática. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, tanto lá da Neon quanto amigos da faculdade, e eu via que ninguém tinha noção do mundo de reagentes. Tanto que quando eu ia conversar até sobre emprego, que eu falava, eu tô na Neon, né? Ela é fabricante de reagente. Aí todo mundo falava, reagente? Como assim reagente? Mas como assim? Que tipo de reagente? Não, todos os tipos de reagente. Aí era outra questão, que as pessoas falavam assim, mas como assim todos os tipos? Qualquer lugar que use que faça um controle de qualidade vai usar reagente. A segmentação é gigantesca. Eu posso usar desde uma farmacêutica até análise de solo. Verdade. E aí as pessoas falavam pra mim, mas é tão grande assim esse mundo? É muito grande. E aí a gente começou a conversar e viu que era uma deficiência das faculdades. Porque assim, eles te passam lá os reagentes, mas você não tem nenhuma aula. Analítica, orgânica, não tem nenhuma aula que vai te explicar sobre os reagentes. E aí a gente começou com esse treinamento. Então é um projeto que a gente dá principalmente em faculdade, Senai, para explicar sobre esse mundo dos reagentes. Então a gente vai explicar desde os controles, quais são esses controles, o que precisa para transportar esse tipo de reagente, aonde você pode encontrar, então quais são as segmentações. Então a gente vai dando um passo a passo assim e dando o básico desse mundo de reagentes. Legal. E fala de algo que também é muito importante, que é uma crença nossa, que é da legislação, né? Exatamente. É difícil trabalhar com química, né? Sim. Como que é? Civil, federal, exército, IBAMA. Tem um monte de coisa, né? Então, Exatamente. Tem a questão do transporte também, né? Incompatibilidade, era essa palavra que tá tentando lembrar, né? Que a incompatibilidade a gente faz no nosso estoque, faz no transporte, né? No veículo que está carregando o produto, né? É uma infinidade, né? Você pegar até outra crença de segurança, segurança sempre em questão de faculdade, principalmente, até algumas palestras que não está envolvida, a gente já viu alguns casos que até mesmo no laboratório da faculdade, eles não têm exatamente ainda o conhecimento da FISP, o conhecimento de segurança, que luva eu tenho que usar, para que tipo de reagente eu estou utilizando. Então, acho que todo esse conhecimento que elas passam, todas essas conversas que elas têm na faculdade, ajuda também nessa parte de segurança. Porque realmente é uma atividade ali de risco que tem que ter um cuidado especial. Então, e é muito difícil, porque é muito reagente diferente. E eu acho que já prepara até para o mercado de trabalho, porque eu vejo muitos dos meus amigos que vão para a indústria sem saber, assim, exatamente o que o Tom falou, sem saber se preparar para você lidar com reagente. O que o Tom falou é realmente a vida real. Eu acho que eu nunca mexi numa FISP na faculdade. E é o dia a dia, né? É o dia a dia. Você até vê, eles têm uma... Eu não sei se na sua faculdade, mas na minha faculdade eles tinham um armário especial, e aí todas as fichas ficavam salvas lá no armário que era trancado. Exato. Então, o aluno que ele entrava no laboratório, ele não sabia. Não tinha como eu saber. Era um armário trancado de fora da sala que você não sabia o que
A gente sabia que tinha ali as instruções do professor, estava geralmente num slide. Mas não que eu podia a qualquer momento pegar lá, ir para fora da sala, abrir o armário, pegar a ficha, pô, deixa eu dar uma olhada, ver o que vai acontecer se pegar no meu olho, pegar na minha pele. Exatamente. Que uva que eu tenho que usar, se eu tenho que estar com máscara, se eu posso sentir o odor do produto. Verdade. Fora a questão do inflamável, né? Que eu tava tentando lembrar aqui também, além de tudo Tinha um armário separado do inflamável. E o inflamável pega em tudo, né? Eu acho que nenhuma empresa de reagentes no país hoje tem a capacidade de armazenamento que a Neon tem, né? Dentro da lei, né? Sim, dentro da lei. Porque quem armazena mais do que pode está correndo risco, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. E até com a construção da fábrica nova, no meu entendimento, isso é um baita diferencial estratégico, né? Até porque, como a gente só trabalha dentro da lei, o nosso poder de armazenamento de inflamável é absurdo hoje, né? Se pegar em comparação, acho que vai ser 6 vezes a quantidade de produto inflamável. Isso dentro de uma estrutura totalmente segura. Exato. Inclusive já validada pelo bombeiro. Fantástico, né? E eu acho que tem um tema aqui que eu agora vou passar para a Bárbara Noronha, né? Mas eu acho que tem a ver um pouco com o podcast, né? Na verdade, a ideia do podcast ele veio até no próprio conselho, né? Que a gente precisava ter um melhor posicionamento de marca, né? A gente tinha muitos diferenciais e a gente não mostrava isso, né? Não ficava tão claro para o público, né? Tanto para quem estava entrando no mercado de trabalho, tanto para quem consumia produto Neon, ou porventura poderia consumir, né? Quais são todos os diferenciais que estão dentro daquele frasco quando você recebe, né? Não é só o produto em si, né? Tem toda essa estrutura que a gente está falando, né? E o podcast foi algo interessante para levar essa informação para todo mundo, né? Para compartilhar. É um grande projeto nesse sentido, né? E tem um outro projeto aqui, que é o que talvez é o que eu tenho mais orgulho, que é o projeto para a gente se certificar como empresa B no país, né? De reagentes analíticos, né? Existe até algumas que tem alguma relação com a química, né? Mas de reagente analítico, desde as maiores, ninguém tem, pelo que eu sei, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho disso, Bárbara. A empresa B, a certificação B, é um modelo de negócio, né, que foca no desenvolvimento ali da parte social e ambiental das empresas. Então, as empresas que têm essa certificação, o foco delas é nesse desenvolvimento, essa preocupação no social e no ambiental. É uma empresa for benefit, né? Isso. Que tem um impacto social e ambiental, né? É isso aí. Sim, tem que ter essa preocupação. O foco, quando a gente começou, óbvio que era pegar a certificação, mas vai muito além disso. Essa preocupação, quando a gente preenche o formulário deles, a gente vê que a Neon tinha muitas coisas já. A gente já startou com uma pontuação bem alta, né? Bem alta. Tanto é que quando a gente começou lá o trabalho, tudo, e preencheu, né? A gente fez a nossa avaliação, né? A gente já começou com uma pontuação, sei lá, perto de 50, né? Já era muito alta, né? Já era muito alta. Muito pelo esse trabalho que a gente já tinha, né? A gente já tinha um trabalho, outros a gente já tinha, mas não era formalizado, então foi ali só uma parte mais formal e também lá tem muitas ideias. Então, eu convido todas as empresas a darem uma olhada, porque não precisa ter a certificação, mas pensar no futuro, ter essas boas práticas dentro da empresa e pensar no funcionário, nos clientes, fornecedores, na sociedade onde a empresa está inserida, é muito importante para o futuro. 5 módulos, né? Governança, trabalhadores, comunidade, cliente e meio ambiente. E meio ambiente. Então, a empresa B está preocupada com a parte social e ambiental desses setores. Então, é bem importante todas as empresas ter essa consciência, ter essas boas práticas. É o bem-estar, né? O bem-estar do planeta, o bem-estar do futuro, né? Da sociedade, do planeta mesmo. Legal. Eu acho que principalmente no nosso ramo, né, de química, Sim. que tem uma visão muito negativa. A gente ainda tem uma visão muito tanto para a sociedade quanto ambiental, né? A gente vê vários estragos muito grandes que tiveram, e aí quando você fala vai criar uma fábrica nova, as pessoas de químico já tem todo um lado negativo, né? Sim, a população em preconceito, volta, o né? meio ambiente, e eu acho que isso é bem inovador. Sim.
só de preencher o questionário você já se sente meio abraçado. Sim. Porque, às vezes, várias políticas que a Neon já tinha, várias coisas que a gente já fazia, que já era preocupação nossa. E aí você pega, vê um grupo ali, uma empresa, um órgão acima que, pô, eles dão valor para isso. Então, você se sente acolhido, você vê que tem mais empresas, mais pessoas que se importam com aquilo que você dá valor. E acho que é muito gratificante pra gente ver. Você não tá lutando em vão, né? Você tem mais verdade. pessoas, né? Não é frescura ou não é alguma coisa que a Neon tá fazendo sozinha, então você se sente parte de um grupo, entendeu? Sim, Acho é que é muito preocupação legal. mesmo, é preocupação com o futuro Exato, mesmo. né? A própria pesquisa de satisfação, né? É uma questão de impacto, né? Se eu não me engano. É né? uma questão de impacto. É. Lá dentro tem, na questão de clientes, tem a pesquisa. A nossa abertura para a logística reversa, né? Que hoje não é tão fácil, até porque o país não ajuda muito, né? A política não ajuda muito com isso, né? Mas a gente, de alguma forma, a gente dá essa abertura para os clientes, né? De ter a logística reversa, né? A questão que a gente está tentando implementar a economia circular também, né? De o produto não... A vida dele não acabar ali, né? Ele volta para o ciclo, né? Que aí é o que eu posso enxergar como melhor nisso tudo, pensando em sustentável, né? Em sustentabilidade, né? E além de políticas de governança, né? Que porventura vieram até por causa dessa certificação, né? A Sim. gente tem canal de denúncia, código de ética... Código de você sabe de cultura. cabeça melhor do que eu, Muitos. né? Sim. E é uma estrutura que todos se aproveitam, né? E estou Sim. falando de se aproveitar na forma positiva mesmo da palavra, né? Sim. Os funcionários, clientes, todos os stakeholders aí envolvidos, né? Trabalhar numa empresa B realmente é algo diferenciado, né? E na química, né? É um posicionamento inquestionável, né? Ninguém, como agente analítico, tem esse selo porque realmente é extremamente difícil de tirar, né? Porque realmente você vai ter que trabalhar sério. É um trabalho de meses de certificação, né? Sim. Aparentemente parece mais complexo que a própria ISO, né? Você que faz a ISO, né, Tom? Sim, a gente chegou no final, quando a gente já solicitou ali a certificação, a gente chegou num número de evidências que foi superior à certificação da ISO. E um tempo de também, né? O tempo de certificação é bem mais longo também. É bem mais alto. São várias filas de verificação, né? Eu acho que eles validam ali ponto a ponto, questões de modelo de impacto, aquela questão do questionário de divulgação, para ver se o ramo da Neon, por tratar de material perigoso, ele vai ter outros cuidados ainda. Então é um processo de certificação bem longo, não é imediato. Ele provavelmente vai percorrer aí pelo menos um ano até concluir. Mas já tá acabando. Vai. Se Deus Vai quiser, que vai. já tá acabando. E aí eu acho que a gente já falou aqui, então, da própria empresa B, já falamos do podcast, né? Que é um projeto inovador, né? Sim. A gente já falou da questão dos cursos, né? Dos treinamentos que nós damos nas universidades, faculdades Revendas. Nas revendas. e nas revendas, né? Também cada um com seu foco específico, né? Falamos da questão do frasco com padrão internacional, o frasco químio, né? Que é o primeiro projeto inovador, né? Falamos também... Não, foi isso, né? Das que a gente mencionou foi isso aqui. E eu acho que tem o último aqui, né, Tom, que eu gostaria que você falasse, que já é um projeto interno, mas de extrema relevância, né? Que é a questão do registro visual de matéria-prima, né? Parece um negócio pequeno e simples, mas que eu gosto muito, né? Porque o cliente não sabe, às vezes não tem entendimento de quão bom é importante você ter rastreabilidade e histórico daquilo. Manda aí. Esse projeto ele foi na verdade o maior incentivo para a gente foi o SAC, né, que a gente tem que avaliar ali alguns problemas que o cliente vai ter com o nosso produto, algum tipo de variação de qualidade, enfim, são diversos pontos. E aí uma cultura que a gente tem na Neon, sempre quando a gente vai pegar o atendimento do SAC, a gente parte do pressuposto que o cliente está correto, tem algum problema ali no nosso produto, e aí a gente começa a fazer toda a rastreabilidade daquele lote.
E Toda abertura de saque é avaliada, né? Toda abertura de saque, ele tem o mesmo processo de avaliação. Então, a gente valida primeiro todo o processo da Neon, toda a qualidade do produto da Neon, e aí sim, depois a gente começa com as demais tratativas. E esse registro visual, ele entra com uma ferramenta, um ponto a mais para ser analisado quando eu estou verificando o saque. E aí eu consigo ver toda a história do produto dentro da Neon, desde o momento que ele chegou, ele foi analisado, ele foi estocado, a forma como ele foi estocado, se a forma como foi estocada, eu consegui manter ali o padrão dele, ou ele foi alterado com o tempo, a foto que o cliente tirou ele estava de um jeito, aí a minha matéria-prima estava de outro jeito, e aí todas essas nuances a gente consegue pegar e dar uma resposta mais assertiva no saque. Então ele é uma ferramenta para a gente fantástica, para a gente justamente conseguir rastrear o processo do início até o final da nossa produção. E fica dentro da nossa rede, né? Ele fica dentro da nossa rede, a gente fez um sistema... O nosso próprio laboratório, ele tira a foto, né? A gente fez ali alguns processos para deixar isso mais automatizado, para ter uma carga burocrática menor, e tudo fica no nosso drive interno, e aí a gente armazena isso por toda a vida. A gente não descarta, não faz nada. Pensando em ISO, né, que é você que controla da ISO, né? A gente tem ainda esse nome, não sei se funciona ainda, RD? Ainda existe o RD? Nas novas versões da ISO não se torna mais obrigatório. Não se torna mais obrigatório. Porém, tem algumas empresas que eles ainda têm o RD. Né? E eu sei que você que cuida da ISO na Neon, né, é o líder lá. E, pensar em rastreabilidade, isso daí é ouro, né? É ouro. Até a forma como a gente organiza ali, como a gente guarda essa informação, ela é totalmente padronizada e totalmente rastreável. Então, ali, o mesmo código que eu vou utilizar na minha produção, na minha ordem de produção, no meu estoque de matéria-prima, o laudo que eu vou analisar, o lote, ele vai ser anexado no meu sistema, no meu arquivo, já com a identificação com a foto, com o lote. Boa. Então, ele é totalmente rastreável. Legal. Como eu te disse, é um projeto que talvez com menor nível de complexidade do que esses outros que a gente disse, mas é de extrema relevância, né? O quantos saques já não foram auxiliados com base nele, né? Muito. A gente sempre acaba consultando. Mesmo que a gente imagina que vai estar aqui nesse tipo de processo, a gente já pega a história toda. Porque dependendo, a gente tem um problema que está tratando no saque, mas dependendo, se eu pegar e ver desde a origem, eu acabo achando outro problema que nenhum cliente ainda meu pegou. E aí eu consigo ter uma tratativa antes dele vir reclamar, ou antes da gente mandar um produto, dependendo de algum tipo de variação. Então é um processo que vale a pena. Ele Legal. Custa tempo, mas vale a pena. Por isso que a gente incentiva, né, Bárbara, todos os funcionários a abrir os projetos, independente desse nível de complexidade. Porque, às vezes, pequenas ideias trazem grandes soluções, né? Tem uma frase batida aí, mas é a pura verdade, né? Toda ideia é válida, né? Como você falou, uma ideia pode transformar outra e você envolvendo outras áreas, outras pessoas, então dá uma outra ideia, então uma puxa a outra. Exato. Então é muito importante. A gente teria mais projetos aqui pra gente falar. Eu não sei se vocês talvez tenham mais algum projeto inovador que tenha feito, né? Mas também se a gente falasse de melhorias, vixe, teria... Nossa. Não, melhoria não dá não. Não dá. Saiu muitas melhorias desse projeto. E que impactam positivamente no nosso dia a dia, né? Todo semestre, como você disse, vem uma lista de projetos de diversas áreas, de pessoas de setores diferentes, né? E eu acho que isso é o mais importante para fazer a gente atingir o nosso propósito, né? Que é esse espírito, né? Que como você disse, às vezes o funcionário acabou de entrar e já está empolgado com isso, né? Então, no meu entendimento, o propósito é uma grande ferramenta de engajamento também, né? Porque isso muda realmente o dia a dia, né? E eu lembro que quando a gente fez lá o discurso, né, de por que a empresa tinha que ter propósito, e por que a gente tinha que ter o propósito, né? Além de tudo isso que a gente disse aqui, né? Algo que é verdade, que a gente percebe isso, né? Porque a gente tem o GPTW e avalia, né? É que isso permite com que os funcionários trabalhem mais felizes, né? Eles são mais felizes hoje no trabalho, né? Dizer que se é feliz ou não é feliz, ou quanto
é um negócio muito complicado, né? Mas você sente que hoje o clima não que o clima na Neon nunca fosse bom, sempre foi bom, né? Mas é diferente hoje, né? Tudo que a gente faz, né? A gente estava discutindo da festa de fim de ano, né? Tudo é criado, né? Uma história criada que deixa todo mundo motivado, conectados. Exato, né? E isso no dia a dia faz com que não seja aquele trabalho chato, maçante, que nem acontece nas outras empresas, né? Que você faz sempre a mesma coisa e muitas vezes não tem uma política, né? De crescimento, de cargos, de salários, a pessoa não sabe para onde vai, não entende muito bem o que está fazendo lá, e aí não sabe muito bem o que está fazendo, aí se desmotiva, né? Hoje, o que tem de gente com crise de ansiedade, ou depressão, ou estresse, né? As doenças modernas, né? E muito tem a ver porque a gente passa a maioria do tempo trabalhando, né? Mais de 8 horas trabalhando, né? Então, se não for um negócio legal, se não for um negócio que a pessoa entenda por que está fazendo, né? Qual o motivo daquilo, né? De realmente levantar da cama todo dia para trabalhar, né? Muda todo esse entendimento de trabalhar porque precisa ou trabalhar porque gosta de trabalhar, né? E a gente luta para isso, né? Para que as pessoas trabalhem na Neon porque gostam, né? Exatamente. E eu vejo isso no propósito e a gente sente isso nos projetos inovadores, porque se não fosse verdade, não teria todo o projeto, todo semestre, e às vezes de pessoas que acabaram de entrar, né? Então, funcionário que está há anos na Neon fazendo projeto, funcionários que acabaram de entrar fazendo projeto, se une para fazer um projeto funcionários que acabaram de entrar e funcionários que estão há anos, né? Então, isso mostra como está de fato dando certo todo esse trabalho que a gente está fazendo, né? Sim. A gente gera uma ansiedade positiva, porque até mesmo semana passada já tinha gente cobrando ali a Bárbara. Um já foi aprovado ali, mas quando vai ter a reunião pro próximo? Exato. Quando que vai ter os projetos? Onde vai ser a festa? Então, gera um efeito legal. Fora a questão do novo local de trabalho, né? A fábrica. A gente fala muito de como é legal o home office. Nova. Puta, e como é legal trabalhar nessa fábrica nova, né? Fábrica nova me mata de ansiedade. Porque eu gostaria de estar lá trabalhando. E eu não posso, né? Até porque tem a questão de periculosidade e tudo mais, né? Que a gente segue à risca, né? Mas deve ser algo também extremamente motivador para quem tá lá, né? Porque você vê, a galera do escritório, quando pode, quer ir lá ver como que tá, né? Já tá nos finalmente, né? E uma motiva fábrica... muito, galera. Aquela fábrica ali motiva linda, muito. Né? Então, motiva muito. Que também a gente... É o que você disse, né? Tem os pontos e pontos, né? Quem não quer estar trabalhando numa fábrica daquela, não? Também é lindo, né? Eu fui do home office, né, por um período, agora eu sou no presencial e não troco o meu presencial. Desculpa de quem é do home office, como eu falei, mas eu não vejo a hora da fábrica estar pronta. E aquele local é sensacional. Sim. Então, bom, eu acho que isso meio que finaliza esse podcast, né? A gente está no caminho do propósito, né? Como eu disse, eu não lembro de cabeça, mas já são mais de 15, né? Talvez 16, 17, 18, eu não sei. A gente tem até final de 2025 para concluir. Estamos avaliando desse semestre ainda. Estamos avaliando esse semestre ainda, já fica o recado. Sim, já fica o recado. E acredito de verdade que eu acho que a gente vai conseguir bater a nossa meta e se bater a gente dobra a meta, né? Como se diz. E o pessoal já tá me perguntando quando vai abrir de novo, porque já tem acho que uns 4 ou 5 projetos na gaveta para quando abrir eles já preencherem. Legal. Tá guardado. Tá guardado. Boa, é isso aí. Gente, de novo eu queria agradecer Tom, Bárbara e a todo mundo aí que assistiu. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Boa.